Quanto tempo tem a sua aula? Bom, se eu fizer essa pergunta para você, muito provavelmente você vai me responder, sei lá, 50 minutos. Mas e se eu fizer essa pergunta para um estudante seu? Talvez essa aula dure 10 minutos, na percepção dele ou dela, mas talvez ela não acabe nunca, seja uma eternidade. Essa é a constatação de que, na verdade, não existe um tempo na escola. Existem vários tempos coexistindo. Isso também mostra pra gente que o tempo é uma questão subjetiva. E é justamente por isso que a gente precisa cuidar dessa dimensão com muito carinho. A mitologia grega, ela representa essa controvérsia sobre esses dois tempos ou mais tempos que habitam um mesmo tempo muito bem com duas figuras, Cronos e Kairos. Cronos é o filho de Gaia com Urano, e ele é um titã que representa esse tempo cronológico, o tempo do relógio. E Kairos é o oposto dele. Kairos, ele representa esse tempo da alma, esse tempo da oportunidade. E é justamente por isso que Kairos é retratado como uma figura desnuda, que só tem um topete na frente da cabeça. E é por isso que você só consegue pegar Kairos pelo topete, quando ele está vindo de frente para você. Esse aspecto da mitologia grega está dizendo para a gente que esse tempo, Kairos, o tempo da alma, ele é o tempo da oportunidade, e que a gente só consegue aproveitar esse tempo quando a gente está presente. Então esses dois tipos de tempo, eles coexistem na nossa sala, e a gente precisa aprender a cuidar dessas duas dimensões. Mas afinal, quanto tempo nós temos? Essa pergunta poderia ser facilmente respondida se a gente fizesse uma matemática rápida com os minutos da aula e quantas aulas nós temos, mas não é bem assim que funciona. Por exemplo, se a gente for pensar numa disciplina do ensino fundamental com aproximadamente 180 aulas por ano, cada uma delas com 50 minutos de duração, a gente vai ter aí umas 150 horas. Mas mesmo que os alunos prestem atenção em todas essas aulas, o que a gente sabe que não é exatamente o que acontece, a gente sempre precisa cuidar de tarefas administrativas, a nossa famosa chamada, por exemplo, e outras atividades que não são instrucionais. E daí a gente vai considerar que a gente tem, na realidade, 40 minutos de aula, não 50. Então, na realidade, a gente tem 120 horas. Não 150. Mas além disso tem as reuniões, tem os eventos escolares. Vamos imaginar que a gente tem 10 dias a menos no calendário escolar por conta desses eventos. Isso totalizaria aproximadamente 8 horas a menos nessa matemática que a gente está fazendo. Isso deixa a gente com mais ou menos 112 horas. Então vocês estão vendo como esse número está descendo. Mas tem ainda o fator da atenção, né? Então, se nós formos muito otimistas e os alunos prestarem atenção a 80% das nossas aulas, o tempo real de envolvimento vai ser de aproximadamente 90 horas na realidade. Além disso, tem o fator da aprendizagem significativa e apropriada. Vamos dizer que 80% desse tempo vai ser de um envolvimento real numa aprendizagem produtiva. A gente vai ter, então, 72 horas, menos da metade do tempo determinado de ensino. A distância entre o tempo determinado e o tempo da aprendizagem produtiva é de 78 horas. Se a gente trabalhar de forma realista e olhar para esse abismo que existe entre o tempo que a gente muitas vezes acha que tem e o tempo que a gente realmente tem, a gente vai aproveitar muito melhor esse tempo. A gente vai entender a preciosidade dele e a gente vai ser capaz de se planejar de uma maneira muito melhor. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o uso do tempo na sala de aula. A gente sabe que uma aula ela não é totalmente dedicada apenas ao ensino. A gente tem atividades não instrucionais, a gente tem a parte da socialização, a gente tem tarefas administrativas como as chamadas, por exemplo. Então uma aula, na verdade, é dividida em partes. E é muito importante a gente lembrar que essas partes elas vão aumentar e diminuir de acordo com as necessidades do grupo, de acordo com a faixa etária, de acordo com a sazonalidade. Então, por exemplo, se a gente pensar numa unidade escolar que passou por algum evento traumático, alguma grande dificuldade coletiva, é muito natural que uma aula nessa escola ela tenha um tempo maior de socialização, porque vai ser necessário coletivamente processar e ressignificar esse evento. Se a gente parar, por exemplo, para pensar sobre a educação infantil
A gente sabe que para essas crianças é fundamental uma rotina bem estruturada. Então, o tempo que a gente vai gastar com as rotinas, o tempo que a gente vai gastar com a estruturação dessas atividades vai ser muito maior. Mas é claro que não importa a faixa etária, a época do ano, algumas tarefas nunca vão mudar. A gente sempre vai precisar fazer chamada, a gente sempre vai precisar distribuir, recolher materiais, lições de casa, e é justamente por isso que é tão importante que a gente tenha estratégias para cuidar do tempo e para cuidar dessas atividades que também estão envolvidas no nosso tempo em sala de aula. Vamos falar agora sobre as rotinas. É muito comum que a gente veja professores da educação infantil e do ensino fundamental 1 muito dedicados a construir boas rotinas, rotinas sólidas. Mas a gente sabe que as rotinas não são importantes só nesse período. Na realidade, as rotinas vão ser importantes para sempre, e elas são importantes, porque as rotinas, elas não são exatamente aquelas atividades que vêm carregadas de um sentido negativo, pejorativo, a rotina como algo que se repete, como algo que não tem significado. Não, na verdade, a natureza é feita de rotina. A gente sabe que o sol nasce e se põe todos os dias, a lua tem seus ciclos e a natureza nos oferece as estações. Essas são as rotinas da natureza. E da mesma forma, a gente também precisa fomentar e incentivar boas rotinas para todos os estudantes, sejam eles pequenos ou grandes. É muito importante dizer que as rotinas não são cravadas na pedra. É claro que a gente pode mudar. Da mesma maneira que o sol nasce todos os dias, às vezes ele está encoberto por nuvens. E a gente pode precisar mudar as nossas rotinas, e não tem nenhum problema. Mas para eu mudar uma rotina, eu preciso ter uma rotina. Então é super importante que a gente tenha esses momentos planejados e até mesmo as transições de atividades e aulas. Uma pesquisa clássica dos Estados Unidos mostrou que nos momentos de transição acontecem 2 vezes mais problemas de comportamento e conflitos entre os estudantes. O que significa que nessas parcelas tão curtas, muitas vezes, de tempo, que a gente não tem planejado uma rotina, é justamente onde acontecem os grandes problemas que vão refletir, vão impactar nas relações nas escolas, como muitos de nós sabemos e já experimentamos. Nesses momentos de transição, a gente sempre pode ter atividades planejadas. Por exemplo, se você está dando atenção para um aluno específico ou para um grupo específico e os outros alunos, naquele momento, não têm exatamente alguma coisa para fazer, a sua rotina pode prever, por exemplo, leituras complementares ou atividades complementares para que eles não fiquem tanto tempo sem ter o que fazer nesse momento de transição. O mais importante é que a gente tenha consciência de que nós estamos ensinando rotinas e ensinando comportamentos ativamente e intencionalmente. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente toma como pressuposto de que os nossos estudantes sabem exatamente o que nós esperamos deles. E isso não é verdade. É importante que até nos momentos de transição as rotinas sejam claras e os estudantes saibam o que nós esperamos deles nesses momentos. E qual é a vantagem da gente cuidar, da gente fazer essa gestão do tempo da aprendizagem, de ter as rotinas compartilhadas e publicadas? Bom, a vantagem é que a gente pode se corresponsabilizar pelo tempo da aprendizagem. Quando essas rotinas são um monopólio dos professores, quando elas não estão postadas, publicadas na lousa ou nas paredes, quando os alunos não sabem que elas existem, a gente acaba transformando isso num monopólio dos professores, a gente acaba transformando isso numa responsabilidade unilateral e os nossos alunos nunca vão desenvolver autonomia sobre como eles usam o tempo deles. Portanto, a corresponsabilidade pelo tempo da aprendizagem, ela é a grande vantagem de um cuidado, de uma gestão do tempo da aprendizagem. Bom, aqui a gente encerra o primeiro módulo e os nossos 2 primeiros encontros, onde a gente falou sobre o cuidado com os espaços e o cuidado com os tempos da aprendizagem. Eu espero que vocês tenham conseguido desenvolver boas perguntas em cima desses temas que nós trouxemos. Eu espero vocês para o nosso próximo módulo, onde a gente vai falar sobre o cuidado com as relações.